eu vou fazer aqui para vocês uma pequena demonstração de como iniciar um projeto do zero, usando o Composer no PHP. Primeiro de tudo, nós temos que ter em mente que temos que, antes de tudo, né, baixar o Composer, caso ele já não esteja, né, instalado na máquina. Lembrando que para usuários Linux ou Windows, é simplesmente pegar esse script aqui, ó, copiar, colar na linha de comando, né? E ele vai instalar o Composer de acordo com a versão do PHP que você tiver instalado. Bom, se você não tiver o PHP, por exemplo, aqui eu estou verificando se tem o PHP. No meu caso, eu tenho o PHP 8.1. Então, mas se você não tiver o PHP e estiver no Linux, é sudo apt install PHP. Simples assim. Ok? Agora, se você tiver no Windows, aí você baixa os binários do PHP. Você vem aqui no site, né, php.net ou php.net, né, como queiram. E aí nesse php.net você vai baixar, fazer o download dos binários do PHP. Então, uma vez que você baixe os binários do PHP, você vai descompactar os binários, né, vai descompactar todo o fonte dele, né? Você vai baixar todos o fonte dele e aí então você vai descompactar em uma pasta local e configurar o path do sistema para o seu usuário. No Linux nada disso é necessário, porque uma vez que você instala pelo sistema, ele automaticamente configura o path do sistema. Para quem não sabe ainda o que é path, ou path do sistema, é bom vocês dar uma pesquisada e aprender mais sobre o seu sistema operacional. Tanto faz, o Windows ou Linux. É necessário que a gente conheça minimamente a linha de comando, né? Para que a gente consiga entender melhor os processos, né, DevOps, para a partir daí você instalar o teu ambiente de programação de acordo com o teu sistema operacional. Então é muito interessante que você aprenda a trabalhar minimamente com a linha de comando, tanto do Windows quanto do Linux. Muito bem, eu estou usando o Linux, então eu vou me basear pelo Linux. Mas eu disponibilizei um material para vocês de como fazer pelo Windows também. Beleza? Mas supondo que você já tenha o PHP instalado, então você faz a instalação dessa forma aqui, faz a instalação do Composer, né? Antes de começar a iniciar o projeto e colar o link aqui, vamos criar um diretório. Esse diretório vai ser o diretório de trabalho da nossa aplicação. Então eu vou aqui dar um pwd para saber onde eu estou. Estou no meu diretório de usuário, no caso do Linux /home/vanderlei. E aí eu tenho um outro diretório aqui chamado projetos. Nesse diretório projetos eu tenho alguns outros projetos. Eu já tenho um diretório de exemplo aqui, eu vou criar um diretório chamado exemplo 2. Bom, é claro que você poderia vir também, no caso do Windows, vir no Windows Explorer, e aqui no Linux eu estou usando obviamente uma outra ferramenta. Se fosse no Mac também eu estaria usando um outro visualizador, um explorador de diretórios, ou como vocês queiram lá no Windows chamar de pasta. Tá? Você também pode vir aqui, ó, e escolher a pasta dos seus projetos e criar também aqui na mão. Nada impede que você faça isso. Então eu vou criar aqui um exemplo 3, um diretório chamado exemplo 3, uma pasta chamada exemplo 3, tá? Então
O pessoal que está mais acostumado com o ambiente do Unix, né, Unix-like, como o Linux ou mesmo o Mac, tem mais familiaridade com o terminal. Então, mas tanto faz você fazer ou no terminal ou lá usando o Explorer, né, ou Firehole, ou enfim, qualquer outra ferramenta para explorar navegar na estrutura de diretórios também vale. Mas eu vou usar aqui no modo terminal, tá bom? Bom, no modo terminal eu acabei de criar um diretório e vou mudar o diretório para o diretório que eu acabei de criar. Pronto, eu estou agora em /home, /Vanderlei, /projetos, /exemplo 2. E a partir daqui, então, eu vou criar toda a estrutura de diretórios para começar a criar o meu projeto. Então, feito isso, eu vou limpar essa tela. Aqui no caso do Linux, eu dou um Ctrl L ou um Clear. Eu limpei a tela. E vou pegar aquele script, lembra que eu copiei? Aquele script que está aqui, ó. Esse script, vou pedir para copiar. E simplesmente vou colar aqui, ó, e vou dar um Enter. Então ele vai detectar a versão do PHP que está instalada e baixar o Composer de acordo. Repare que ele trouxe para mim um arquivo, ó, chamado Composer far. Isso significa que toda vez que eu precisar usar o Composer far, eu vou digitar PHP Composer far e eu quero ver qual é a versão que é desse Composer far, né? Ele me diz aqui que a versão é 2.4.1. Beleza, vou limpar a tela novamente. Então eu já sei que eu tenho Composer far. Lembrando que você também poderia fazer sudo apt install Composer no caso do Linux, tá? E aí você nem precisaria usar o PHP Composer far. Simplesmente você faria Composer, né? Simples assim, dá no mesmo, né? Mas nesse caso, via instalação, ele já coloca no path, né, o Composer far, e aí você tem acesso aos comandos do Composer. Mas o que é o Composer, né? O Composer é um gerenciador de dependências. A partir do Composer você vai instalar o seu ambiente, configurar o ambiente de desenvolvimento, o Composer já cria um projeto em concordância, em conformidade, né, com as PSRs, né, do PHP Fig. Inclusive eu passei o trabalho para que vocês fizessem, né, nesse sentido aí, para conhecer melhor sobre o PHP Fig, sobre o PSR. E eu vou bypassar isso e nas pesquisas de vocês sobre o PSR, vocês vão saber mais detalhes, vão conhecer melhor. Nesse momento eu vou me ater a explicar como iniciar um projeto do zero com o Composer, tá? Então já estou no diretório que eu criei, né? O diretório que eu criei está aqui, e vou digitar Composer init ou PHP Composer far, né? Para usar o script do Composer, né? O programa Composer que eu acabei de baixar, né? Então eu vou fazer assim, PHP Composer init. Nesse momento ele faz algumas perguntas para mim e eu vou respondendo de acordo. Então ele vai criar um pacote com o nome Vanderlei /exemplo, que é o nome do diretório que eu criei. Você pode mudar a descrição. Vou colocar aqui apenas um exemplo de criação de aplicativos PHP utilizando o Composer, né? Composer. O autor, eu vou colocar aqui meu nome, Vanderlei Silva,
e o meu e-mail dessa forma. Isso aqui é apenas para uma identificação do autor e o e-mail do autor, tá? Isso aqui, gente, é uma convenção. Quando eu faço dessa forma aqui, ele já vai colocar no arquivo de configuração package.json o e-mail, o nome do autor e o e-mail do autor, tá? Desse pacote que está sendo criado agora, no caso, o meu nome. Mínima estabilidade, se não precisa colocar nesse momento. Aqui qual o tipo de pacote que eu estou criando, se é uma library, uma biblioteca, se é um projeto, se é um meta package. Eu não vou colocar nada, né? Vou deixar em branco. A licença, qual a licença que eu vou utilizar? GPL, pode ser MIT, né? Pode ser Creative Labs, ou outra qualquer que você quiser, ou simplesmente coloca qualquer coisa, livre para uso. Enfim, eu gosto de usar o GPL 3.0. E aqui ele vai fazendo algumas perguntas, se você quer definir as dependências. Eu vou dar Enter em tudo isso aqui, para acelerar o processo, tá? Vai dando Enter, ó. Vamos dando Enter. Aqui é importante, né? Porque ele vai adicionar um mapeamento autoload, né? PSR4, que vocês vão pesquisar e vão saber exatamente o que é isso. Ele vai criar um diretório chamado SRC, um subdiretório, né? Abaixo desse diretório que eu estou. É nele que a gente vai colocar toda a fonte do nosso sistema. Então, eu vou dar um Enter aqui. Nesse momento ele está mostrando qual é o arquivo, o conteúdo do arquivo que ele vai criar, que é o package.json. E a partir desse momento ele fez exatamente o que a gente queria. Ele montou uma estrutura básica aqui do nosso aplicativo. Então ele tem aqui a raiz do nosso projeto, que está aqui no exemplo 2, o arquivo composer.json, o arquivo o diretório SRC e o diretório vendor. Esse diretório vendor foi configurado pelo próprio pelo próprio Composer, né? Toda vez que você manda instalar um novo pacote, é nesse diretório aqui que ele vai instalar. Beleza? Então, mas vamos prosseguir. Então, nesse momento ele criou esse SRC, que é onde a gente vai criar toda a nossa estrutura. Bom, eu vou usar aqui o VS Code, né? Então, Code é um editor de códigos, né? Muito bom, leve, multiplataforma, funciona Windows, Linux, Mac. Ele dá suporte a uma infinidade de linguagens de programação. Então é ele que eu vou utilizar. Vou dar um Enter e eu estou agora dentro do projeto. Essa é a tela do projeto. Vou até aumentar um pouquinho mais a fonte para ficar mais fácil para quem estiver vendo o vídeo. Essa tela inicial aqui eu vou fechar clicando aqui, e aqui você pode ver que eu tenho o diretório SRC, o diretório vendor, o arquivo Composer, tudo aquilo que eu digitei na linha de comando está aqui, ó. O nome, a descrição, a licença. Tá? E uma coisa importante aqui que eu vou mudar, né? Eu vou, ao invés de chamar Vanderlei exemplo 2, eu vou colocar aqui app. O que é isso? Isso aqui é o que a gente chama de namespace. O namespace aqui é o mesmo que um pacote Java, por exemplo, né? A forma de você chamar um pacote Java é como se fosse, né, um pacote Python, importar um pacote Python, né? Lá no C ele seria o namespace mesmo, né? No fundo, esse namespace vai apontar para um diretório. Significa que quando eu citar esse namespace, ele vai apontar para esse diretório. E é aqui que começa toda a vida, né, do nosso sistema. Muito bem, eu vou abrir aqui um terminal. Esse terminal que eu vou abrir agora, eu vou utilizar para criar, para fazer algumas inserções aqui
no meu aplicativo que eu acabei de criar. Bom, aqui dentro do SRC eu vou criar uma pastinha chamada Public. Dentro de Public, presta bastante atenção no sublinhado. Esse sublinhado está dizendo que está selecionado este subdiretório chamado Public que eu criei dentro do diretório SRC. Então agora eu vou clicar no SRC, estou dando um clique aqui, repare que ficou sublinhado, né? Eu vou criar agora aqui dentro vou criar aqui mesmo no Public uma pasta chamada CSS. E em Public ainda, eu vou clicar em Public e vou criar uma pasta chamada JS. E aqui mesmo em Public eu vou chamar vou criar uma pasta chamada IMG. Bom, gente, neste vídeo eu dei as bases, né, para criar um projeto do zero, beleza? No próximo vídeo a gente prossegue, eu vou mostrar para vocês como a partir daqui já desenvolver a nossa aplicação web, beleza? Então é isso, até lá.